Tem gente se apagando só para continuar sendo aceito. Se esconde atrás de uma versão falsa, engole a verdade e apaga a própria luz. Tudo para manter por perto quem nunca enxergou de verdade. Por que o espectador ainda se anula para agradar quem nunca faria o mesmo? Porque ele tem um problema de identidade e dependência emocional. Ele precisa de validação e aceitação para que ele se sinta querido, aceito, para que ele se sinta importante. Só que qual é o problema? Ele não é mais quem ele nasceu para ser. A identidade dele foi roubada simplesmente pela necessidade, dependência emocional de agradar outras pessoas. O problema é o seguinte, muitas vezes esse esforço, essa energia gasta vai trazer prejuízos para ele, porque chegará um dia que ele não mais se reconhecerá. Se essa é a sua realidade, escreva "Vou me valorizar" nos comentários. Talvez esteja na hora de parar de viver pela aprovação de quem nunca te escolheu. O ponto da transformação é parar de se moldar para caber nos gostos dos outros. Tem gente achando que migalhas é carinho, quando a autoestima está ferida. Qualquer gesto parece amor. A pessoa se acostuma a agradecer por pouco até mesmo que venha pouco e venha com dor. Por que o espectador ainda aceita migalhas emocionais como se fossem banquetes? Porque no fim das contas ele está habituado àquele padrão de receber migalhas. Ele acabou se relacionando com alguém que não deu absolutamente nada para ele, mas ele não acreditava que merecia esse algo, merecia coisa melhor, e ele acabou se tornando dependente emocional dessa pessoa, necessitando de migalhas, de pouco que aquela pessoa pode oferecer. Às vezes uma atenção, às vezes comprar uma comida, alguma coisa, coisas pequenas, coisas poucas. Isso em até amizades. E essa pessoa acaba se anulando, se fechando, mas recebendo tão pouco, e ela acaba perdendo a sua identidade, perdendo quem ela é, porque ela não sabe mais nem do que ela gosta, nem do que ela quer, nem do que ela pode receber das outras pessoas. Se isso te descreve, escreva aqui. Eu mereço mais nos comentários. Talvez seja a hora de lembrar quem você era antes de acreditar tão pouco em si. O ponto da transformação é entender que migalhas emocionais é só mais uma forma de dominação. Tem gente se escondendo para não incomodar, quando alguém precisa esconder seus desejos, falas e vontades para evitar conflitos. Não é relação, é prisão. Porque o espectador ainda acredita que ser aceito exige se apagar. Porque no fim das contas, ele tem tanto medo de ser rejeitado, tanto medo de ser abandonado, tanto medo de ser trocado, que no fim ele acaba se anulando. Como nós temos falado aqui nesse podcast, a pessoa acaba perdendo a sua identidade. Por quê? Porque ela precisa ser aceita, ela precisa ser validada. Nesse processo ela perde a sua essência, ela perde a sua liberdade, ela perde quem ela realmente é. E no fim das contas ela já nem sabe mais do que ela gosta, do que ela quer, do que ela sonha, dos projetos, do propósito, daquilo que tem realmente valor para ela. Por quê? Porque ela tem tanto medo, tem tanto receio de não encontrar mais alguém, que ela acaba aceitando esse perfil de relacionamento tóxico e abusivo, e as pessoas acabam usando, abusando, pisando nessas pessoas. E se isso te tocou, escreva "Quero voltar a ser eu" aqui nos comentários. O ponto da transformação é entender que a única aprovação que liberta é a própria. Tem gente que aprendeu a se calar para continuar sendo amado. Muitos acham que ser demais é problema, quando na verdade o problema sempre foi quem não sabe lidar com quem tem luz. Porque tem pessoas que acreditam que precisa ser menos para ser aceito. Porque elas vão se rebaixando ao nível do capacho. Pessoas dependentes emocionais, elas acabam sofrendo com isso. Elas não acreditam mais em si porque elas perderam a sua essência, perderam a sua identidade, perderam aquilo que realmente tinha valor para elas. Chega um exato momento que elas não sabem mais quem são, e aí elas começam apenas a receber o quê? Um sapato sujo em cima de um tapete.
um capacho. E só fica ali os restos, só fica ali as migalhas. Elas não se valorizam mais, mas não porque elas não conseguem ou não querem, porque elas realmente não sabem mais quem são. Essa questão da identidade no dependente emocional é muito importante, porque ela precisa voltar a reconhecer os seus valores, os seus princípios, aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer, aquilo que ela tem de propósito, como nós estamos falando aqui. É importante ela retomar o controle da própria vida, porque uma pessoa dependente emocional que está nesse estágio que nós estamos comentando aqui, ela entregou o domínio e o controle da sua vida para outra pessoa. Ela entregou a felicidade dela para outra pessoa. Ela entregou o rumo da vida dela para outra pessoa. E é por isso que chega nesse estado. Se isso te doeu, escreva "Vou ser quem eu sou" nos comentários aqui. O ponto da transformação é parar de se podar para caber em lugares tão pequenos.